Graças a Deus. Que Deus abençoe e ilumine a sua vida em nome do Senhor Jesus. Povo de Deus, hoje, 1º de maio, Deus nos trouxe aqui hoje para erguer aos céus um clamor junto com o Senhor e com a Senhora, para que essa situação, esse quadro que você está vivendo, venha a ser mudado e transformado. E Deus nos trouxe para trazer uma palavra ao seu coração, para que venhamos entender. Se nós erguermos aos céus um clamor, erguermos aos céus uma súplica de corpo, alma e espírito, e nessa súplica, nesse clamor, a verdade, sinceridade, a justiça de Deus, ela se manifesta na nossa vida. Porque talvez você tenha trabalhado, mas as coisas não têm fluído, não têm funcionado como deveria funcionar. Sua vida não tem avançado, mas pelo contrário, na melhor da hipótese, ela está estagnada, paralisada. E na pior da hipótese, ela está andando para trás. Mas Deus nos trouxe essa palavra, que se encontra lá no livro de Tiago, no capítulo 5 e no versículo 4, na qual o clamor dos ceifeiros chegaram até os céus, e o Senhor os ouviu. Então, nós somos os ceifeiros, pois os ceifeiros são os trabalhadores. E nós iremos clamar, e o nosso Deus vai nos ouvir. Mas olha o que está escrito na palavra de Deus. Tiago, capítulo 5, versículo 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Muito bem, veja o que nós acabamos de ler na palavra de Deus. O salário dos ceifeiros tem clamado ao Senhor. Veja bem, logo após a Bíblia vai dizer que o clamor dos ceifeiros penetraram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Mas você pode ver que o salário tem clamado. Por quê? Porque ele tem sido defraudado, eles têm sido enganados, roubados, e talvez tenha isso acontecido na sua vida. Você tem trabalhado, se esforçado, se dedicado, se empenhado, colocado o seu coração, mas parece que a sua vida financeira não vai, parece que a sua vida econômica não tem avançado, não tem andado, parece que nada tem dado certo, nada tem funcionado, pelo contrário, tudo tem estado errado. Mas fique em paz, fica tranquilo, pois você leu comigo. O salário dos ceifeiros tem clamado, porque tem sido defraudado. Talvez você tenha sido roubado, enganado, ludibriado. Talvez estão usando de malandragem para o Senhor, para com a Senhora. Estão te passando para trás. Mas a Bíblia está dizendo aqui, no capítulo 5 até o versículo 6, sabe o quê? Que todo dinheiro conquistado de forma ilícita, que tudo aquilo que é conquistado de forma incorreta, imoral, isso traz dano para o mesmo. Mas aquele que tem andado em honestidade, em sinceridade, em verdade, aquele que não tem procurado se enriquecer às custas dos outros, esses são abençoados. Mas aquele que tenta enriquecer, aquele que tenta prosperar às custas dos outros, à base de engano, de mentira, à base de coisas imorais e incorretas, esse trará para a sua vida dano, pois eles têm extorquido, eles têm arrancado, eles têm a custo de sangue dos justos que não têm oferecido resistência nenhuma a eles, procurado engordar. Engordar em que sentido? A adquirir muitos e muitos bens para os seus próprios prazeres. Não que há erro em você prosperar, pois eu tenho clamado para você prosperar. Tanto é que nós vamos fazer uma oração daqui a pouco para que você venha crescer, para que Deus venha abençoar as obras das suas mãos, para que Deus venha abençoar o seu trabalho, os seus negócios. Mas para que haja essa bênção, você tem que andar certo, você tem que andar correto. Cobrar
o preço justo que tem que ser cobrado. Abençoar para ser abençoado. Nós lemos aqui na igreja, na terça-feira, uma palavra de Davi, muito bacana, onde Davi abençoa o povo de Jabes e Gileade por eles terem sepultado a Saul. E Davi, além de abençoá-los espiritualmente, diz que vai pagá-los pelaquela boa ação, pelaquela atitude honrosa. Quanto você anda de forma correta e honesta, os céus te abençoam. Deus, ele usa pessoas para prosperar a sua vida, para prosperar as suas mãos. Mas você tem que andar em verdade, em honestidade. O salário estava clamando ao Senhor. E quanto os ceifeiros, os trabalhadores, ergueram aos céus, o seu clamor penetrou aos ouvidos do nosso Deus. Mas porque o clamor deles chegara até o ouvido de Deus? Porque no clamor deles era um clamor por justiça. Era um clamor por algo que era deles de direito. Pois está escrito que o trabalhador é digno do seu salário. Então, se você tem trabalhado, se você tem se dedicado, se você tem dado o seu melhor, é digno, é seu de direito o salário. E com isso, ninguém pode te defraudar. Por causa disso, ninguém pode tomar de você aquilo que é seu de direito. Então é por isso que agora nós iremos levantar os céus um clamor. E se algo em sua vida tem sido defraudado, se algo em sua vida tem sido arrancado, tem sido saqueado, hoje o Senhor dos Exércitos coloca a mão sobre a sua vida para mudar essa situação e para mudar esse quadro, em nome de Jesus. Amém, gente? Então vamos orar, vamos unir a nossa fé agora em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e poderoso Pai, Deus de provisão, Deus que nos dá o pão nosso de cada dia, o Deus que perdoou as nossas dívidas, o Deus provedor. Meu Pai, eu junto com esse povo, junto com essa nação, ergo aos céus agora um clamor, ergo aos céus agora súplicas, meu Deus, a Ti. Como os ceifeiros lá no livro de Tiago clamaram e o clamor penetrou aos Teus ouvidos, que o clamor que nós temos feito aqui agora, meu Pai, venha penetrar os ouvidos do Senhor. E que em nome de Jesus, se essa senhora, se esse senhor tem sido defraudado, se algo na vida deles, meu Pai, tem sido saqueado, se o ladrão tem roubado o seu povo, se a miséria, meu Pai, tem invadido essa vida, se a escassez, a pouca rota tem, meu Pai, feito morada nessa vida, que em nome de Jesus, meu Pai, esses espíritos malditos venham ser expulsos e expelidos. Meu Pai, que em nome do Senhor Jesus, como Teu Espírito, meu Deus, abençoou a José, para ele prosperar e prosperar o Egito, que o Senhor venha prosperar, meu Pai, essa senhora, que o Senhor venha prosperar esse senhor, dê sabedoria, dê direção, dê discernimento, meu Pai, para cada um de nós, para que venhamos sair dessa situação, dessa condição, pois, meu Pai, não há coisa pior, meu Pai, do que dizer que é o Teu servo, a Tua serva, mas viver, meu Pai, endividado, viver, meu Pai, a custas de benefícios do governo. Meu Pai, essa mulher, este homem está cansado dessa condição, eles estão cansados, meu Pai, de estar como o povo no passado, que plantava, que colhia, e os amalequitas vinham, meu Pai, saqueá-los. Chega, meu Pai, dessa situação de vergonha, chega dessa situação de opróbrio e miséria, coloca as Tuas mãos, meu Pai, e dá vitória, prospera essa mulher, prospera esse homem, traz vitória, traz crescimento, abre a mente, abre, meu Pai, o entendimento de cada um deles, para que eles venham crescer, para que eles venham prosperar, para que eles venham ter qualidade de vida. Meu Pai, que essa mulher, este homem não venha mais depender de benefícios sociais, que essa pessoa, meu Pai, não venha depender mais da ajuda dos outros, não, mas que a provisão, meu Pai, venha do Senhor, venha dos céus a essas vidas.
Dá a eles, meu Pai, a sabedoria necessária. Dê a eles a direção necessária para prosperar. Meu Pai, está escrito na tua palavra que o Senhor deu sabedoria e inteligência a Daniel, a Mesaque, a Sadraque, a Abednego, mais do que a todos os outros em toda a Babilônia. E eles se destacaram ali. Tanto é que Daniel se tornou cabeça naquele lugar. Tanto é que Mesaque, Sadraque e Abednego galgaram cargos de destaque naquele lugar. E lembrando que eles estavam na Babilônia, um lugar, meu Pai, de um povo inimigo. Mas o Senhor os exaltou naquele lugar, pois a bênção do Senhor estava sobre eles. Então que essa mesma bênção esteja sobre estes que têm orado conosco. Que esse mês de maio, meu Pai, seja abençoado, seja próspero, seja de vitória, seja de caminhos abertos. Que em nome de Jesus, as correntes da miséria, as portas das dívidas, meu Pai, sejam todas quebradas e destruídas, e que as portas da prosperidade, os caminhos abertos, venham estar sobre a vida deste homem e desta mulher. Pois assim nós profetizamos, em um nome de Jesus. E o que crê, diga amém e graças a Deus. Amém, meu amigo? Tenha uma certeza, o nosso Deus nos ouviu. A sua vida mudou hoje, seus negócios mudou hoje, e você vai prosperar e crescer em nome de Jesus. Fica com Deus e até mais.